Bom dia, líderes. Nós estamos falando hoje a aula sobre o Instagram e como ele melhora, dá autoridade e corrobora para a sua liderança e também para a sua captação de consultoras. Deixa eu só começar aqui com a live. E por esse motivo, gente, hoje a gente está falando dessa parte tão importante, mas que eu vejo não sendo priorizada pelas líderes. Ou eu já vi bio somente com link e não é clicável, porque é o link no perfil, na descrição da bio. Não é clicável aquilo, né? E aí a pessoa coloca um link lá, minha loja. Ela é líder, mas ela coloca da minha loja, sabe? Eu já vi bio com o nome líder e depois bota assim, escorpiana 24 anos. Então, são coisas que vocês precisam entender que precisa na bio ter alguns passos importantes. E não quer dizer que a bio, quando você fez uma vez, ela está linda, maravilhosa, ela nunca vai mudar. Ela pode mudar, ela pode ser alterada. A minha já foi alterada algumas vezes, e ela pode ser alterada por quê? Porque, bom dia, Érica, porque você vai mudando o que você já fez, quantas pessoas você já alcançou, a autoridade que você tem sobre aquilo, quantas pessoas transformadas, o que você entrega naquele perfil. Então, a bio também pode alterar. Agora, tem que entender que a bio precisa ter alguns passos, principalmente, né? Uma promessa clara. Você precisa ter uma promessa. O que é que você oferece? Quem é você? Primeiro, quem é você? E segundo, a promessa. O que você soluciona? O que você traz de benefício para a pessoa estar ali naquele perfil? Qual é o seu benefício para a pessoa estar ali? Ah, Michele, o que que isso tem a ver com liderança? E aí a gente está falando aqui, nesse instante, a gente estava falando do exemplo da nossa colega Maria, e ela diz justamente que saiu de uma marca e está em outra. Então, quando ela tiver construído, e se ela construiu todo esse caminho de autoridade, hoje ela já estaria muito mais avançada, porque ela também teria alcance fora da região dela, que ela trabalhava antes, na marca anterior. Tanto que hoje ela trabalha em 14 estados. Então, aí, esse alcance, ela precisa realmente do Instagram, precisa do tráfego pago e precisa que ela tenha uma autoridade na pessoa seguir e querer estar ali com ela. E aí, eu montei até ontem, eu fiz uma postagem sobre um comando para vocês utilizarem no chat GPT para gerar 30 dias de conteúdo. Poucas pessoas clicaram lá, porque quando é vídeo muito extenso, ninguém quer, né? Ninguém quer gastar tempo. Mas na legenda tem um comando. Comando esse trabalhado, né? Bem estruturado, para que vocês pudessem só copiar e colar. E aí isso favoreceria vocês a terem conteúdo, porque muitas vezes o que é que vocês dizem? Ah, eu não sei o que postar, eu não sei como me posicionar, eu não sei como aparecer. E como a Carla que está aqui, que está na mentoria, é o que eu digo muitas vezes a ela. Às vezes a gente, bom dia, Iris, às vezes a gente não precisa mostrar só a nossa cara. Vocês podem mostrar painel, podem mostrar, entre aspas, um nome, assim, ou lista de nomes, falando quantas consultoras já estiveram, estão, quanto de volume vocês fazem, tá? Não precisa ser exatamente o pedaço do painel inteiro, vocês podem mostrar ele meio lá embaçado, tremendo, e você coloca o texto na frente no story, sabe? Tudo isso denota autoridade. Tudo isso faz com que você atraia pessoas que te seguem e que talvez não sejam ainda consultoras. Até pessoas que sejam do seu convívio, entre aspas, que te conhecem, não são amigos, amigas, mas são pessoas que conhecem, mas nunca quiseram. Porque qual é o perfil do entendimento até hoje
de uma pessoa que entra para a consultora, entra para a venda direta, é que ela vai pegar os produtinhos dela, vai levar debaixo do braço e vai sair de porta em porta. Ontem eu vi um vídeo da Michele Malta, todo mundo deve saber, né? Quem é a Michele Malta? Pronto. Gerente ou ex-gerente, que eu não sei se ela ainda está, e aí eu não tenho certeza, mas ela está produzindo muito conteúdo para a consultora. Provavelmente ela já deve ter um curso. Mas ontem ela estava falando especificamente sobre isso. Quem quiser, vai lá dar uma olhada, não sei se viram o Rios dela, falando especificamente sobre a consultora, e olha, eu fui olhar quantas horas tinham que ela tinha postado, porque eu falei assim, gente, eu estou falando, e a empresa está pedindo, ou seja, o mercado está pedindo. E ela falou justamente sobre isso, que a consultora ou a pessoa que entra pensa que é para pegar a sacolinha, botar debaixo do braço, levar as revistas e bater de porta em porta. Não quer dizer que não possa e não seja. Tanto que nós temos uma mentorada que deu o exemplo de uma senhorinha que tem 85 anos que continua no offline dela. E, gente, é o que eu volto a dizer, o digital não precisa ser para todo mundo, mas você não pode estar fora dele. Você, líder, precisa estar dentro. E, de qualquer maneira, você precisa construir sua autoridade. A Carla está fazendo, dentro do programa da mentoria, justamente isso, construir uma história, uma cultura de mudança de mentalidade da sua consultora, seja a que estava, seja a que está entrando, seja a que está no baldinho, justamente para que ela entre entendendo, eu não preciso pagar boleto, eu posso entrar sem ter a obrigação de comprar. Eu posso entrar só vendendo. Porque muitas pessoas querem trabalhar com afiliado de Shopee, afiliado de Shein, afiliado de Mercado Livre, de Amazon, e não pode ser afiliado de Natura e Avon. É só mudar o nome, gente. A gente pode botar entre aspas que essa pessoa ela vai ser afiliada. E ela pode ganhar de 20% em diante. Que várias marcas dessas outras que eu acabei de citar, elas são, né, pagam menos do que isso em comissionamento, tá? Então, é o que eu quero que vocês mudem, é o que eu busco que aconteça na mudança de mentalidade da líder, aqui que fica na mentoria, ou que está me ouvindo sempre no canal, é que mude a cabeça. Michele, mas não, a mulher não quer, a mulher é resistente. Eu falei, não é para todo mundo. E, além de tudo, você pode construir, isso é uma construção, não é em um ciclo, não é em 2, não é em 3, é todo dia, todo dia, todo dia. Como o digital é todo dia. Ah, Michele, eu acho isso um saco, postar todo dia a gente tem que aparecer. Gente, o que é que custa 7 segundos de um vídeo seu e um gancho? Muito legal. O que custa 7 segundos? É um vídeo seu trabalhando e um gancho. Gancho é uma frase muito importante, muito impactante, que vai mexer com a dor da sua consultora. É 15 minutos no máximo, entre postar, entre botar legenda, entre ver quem curtiu, entre ficar um tempo no perfil, sabe? Então, assim, pense bem, a gente vai começar a aula sobre a bio, sobre o perfil, mas eu queria fazer essa entrada, porque é muito importante que vocês tenham consciência do que é o digital e do que é o Instagram. É possível trabalhar algumas outras vertentes, outros canais? Sim. Mas hoje a gente tem uma vertente de captação mais consciente, mais madura do que o TikTok, tá? Aqui no Instagram. Então, por esse motivo, eu coloco vocês esse olhar, né? Eu convido vocês para esse olhar de que vocês precisam ter um perfil maduro, que gere autoridade e que gere construção de audiência.
Vamos lá, que eu vou compartilhar aqui a minha telinha com vocês. Quem está aqui na live não vai ter possibilidade de assistir, mas depois, gente, quem estiver aqui na live e quiser, é só entrar no grupo, porque eu mando o link da aula lá no grupo e vocês podem assistir e ver o material, tá bom? E também até o próprio material eu mando lá no grupo que a gente tem de aulas gratuitas. Então, vamos lá, que eu vou compartilhar minha tela. Desculpa, com licença. Aí, deixa eu ver aqui. Mudança de chave, deixa eu só dar uma olhada assim. Deixa eu fechar. Tá aparecendo para todas? Eu espero que sim, acho que sim, né? Beleza, Érica. Sim. Então, gente, como eu estava falando, né, o Instagram não é uma vitrine bonita, é um funil de confiança. Então, muitas de vocês, né, a Carlinha mesmo, que está agora como mentorada, ela está me seguindo já há tempos. Então, ela passou a ter confiança e entrar na mentoria após algumas postagens, alguns conteúdos relevantes que mostraram para ela que eu teria autoridade para falar. Então, é isso que vocês vão construir no perfil de vocês. É a autoridade para gerar essa confiança. E aí, as pessoas, né, não seguem esses perfis bonitos. Vem muito se falando que o digital esse ano não é mais daqueles criativos muito elaborados, dos vídeos muito cheios de efeitos, cheios de, como é que se diz, de edições, não é? Não é mais para tanto. O vídeo, quanto mais natural, quanto mais direto, quanto menos trabalhado, ele vai mostrar a sua verdade. E a sua verdade e as verdades hoje são o que importam num período que a gente não sabe o que é fake e o que não é, porque a IA está tomando conta, né? Não que ela seja negativa, mas para a gente identificar o que é verdadeiro, o que fala do que bate com a gente, do que ressoa em quem está assistindo, precisa ser o mais verdadeiro possível. Então, às vezes, um vídeo, você com seu filho, não precisa fala, às vezes só esse vídeo conecta mais do que um vídeo muito cheio de luzes, câmera, ação, tá certo? Então, é mais por isso. Tá? As pessoas seguem perfis que resolvem uma dúvida ou representam uma segurança, resolvem um problema, traz uma solução. Né? Quando vocês oferecem renda extra ou modelo, método de vendas pelo digital, e aí tem que estar constando na bio, que isso é o que é interessante, ou pelo menos que esteja disponível ali nos seus primeiros conteúdos do feed. Principalmente algum que possa ficar fixado para justamente gerar esse fixar do olho ali naquele momento, né? Bateu o olho, leu, pronto, essa pessoa fala o que eu quero, essa pessoa traz alguma informação que eu quero. E, claro, a constância em conteúdo gera mais conexão e mais adesão, mais retenção. E aí, eu vou comentar aqui alguns erros comuns que eu tenho visto, né? Bio confusa. Às vezes você é líder e você é consultora. Aí você não sabe como você se posiciona. Aí você bota líder, bota consultora, e ao mesmo tempo a pessoa não sabe se você realmente trabalha como líder, se você trabalha como consultora, o que você faz, se você cadastra, se você não cadastra, o que você leva essa pessoa a ganhar com isso, né, com aquilo, com a sua liderança. Eu falo muitas vezes, no início, quando a gente começou falando de bio, eu falava para colocar o quanto você vendia, né, em 15 dias, mas você também pode falar do quanto você já transformou em pessoas, em quantas pessoas você lidera, quantas pessoas você leva por 15 dias a alcançarem resultados X, Y, Z. Então, isso também trabalha essa autoridade e o que a pessoa, às vezes, está procurando, que é essa solução. Eu quero entrar numa liderança, num negócio que eu possa ter o valor específico para a minha renda, ou para uma renda complementar. Então, tem uma construção ali, que não precisa estar especificamente com todas as letras, mas precisa ter palavras ou falas que remetam
a essa condição de que você está oferecendo. Então, aí, além disso, tem nome sem função, né? Às vezes fala o nome, porque lembra, gente, outro detalhe, o nome lá do usuário e o nome também, o nome em seguida, primeiro o nome do usuário é o nome de busca, tá? Aí você vai ficar bem atento que o nome do usuário é o nome de busca hoje do Instagram. É como se fosse o Google. E o nome seu, com o que você faz logo em seguida, ele representa o que é você, né? Aqui você está ligado. Quando eu coloco lá Michele Figueira, mentora de líderes, eu estou dizendo o que eu faço, já numa frase só, numa linha só. Então, isso é muito importante, tá? Para que vocês tenham essa noção do que quer dizer este nome e por que o nome, às vezes, sem função, colocar só Carla. E aí, embaixo, tenta escrever líder, consultora, cadastre-se comigo. Isso não está dizendo muita coisa, não está oferecendo nada, não está prometendo nada, e, além de tudo, faz uma CTA um pouco genérica, né? Cadastre-se, você vai cadastrar para, porque, como, então, tem que ter todo esse cuidado. Então, vamos a seguir. Nós temos também feed que só tem produto ou só motivacional. Tem feed que é só institucional, né? Tudo que a marca manda, reposta. Tudo que a marca manda, reposta. Mas a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter algumas coisas autorais, tá? De construção. Por isso que aquele post que eu fiz ontem, ele ajudaria e ajudará você a construir esses respiros ou essa fala de autoridade que você teria, ou que você terá, tá? Para que você tenha um feed mais coeso, né, correlacionado com o que você está oferecendo na sua bio. E aí também tem perfis que não deixa claro quem é ela e como ela ajuda. Isso é o clássico, tá? Resultado, perfil não atrai, não converte e não gera resultado. Então, vamos lá para a parte onde a gente fala sobre nome, usuário, posicionamento imediato. Deixa eu só puxar aqui. Então, o nome não é a identidade pessoal, é uma palavra-chave, tá? Mais a função, certo? Errado. Maria Silva, aí, ou então, consultora Natura, mãe de 2, certo? Maria, renda com Natura. Ana, líder de consultoras. Juliana, renda extra feminina. Isso é o que você está buscando, o que quem está procurando na rede vai encontrar com você. Você está procurando pessoas que queiram a renda extra. E quem quer uma renda extra com Natura vai encontrar você. Então, é o casamento perfeito, tá certo? Regra, se alguém cair no seu perfil, em 2 segundos precisa entender o que você faz. E isso é muito importante, gente, que vocês entendam que hoje, o perfil hoje, a gente busca, né, a pessoa quando clica ou ver o seu perfil, ela quer entender logo de imediato se você faz aquilo que ela está buscando ou não, senão ela sai. E aí você perdeu uma audiência, perdeu um seguidor e perdeu possivelmente um possível cadastro, uma possível consultora, tá? Usuário não precisa ser perfeito, precisa ser fácil de lembrar, profissional e sem números aleatórios. Maria 123 _ oficial. Maria.renda com Natura. @Ana líder de negócios, tá? Ou Ana líder. Ou Ana Maria líder. Então, a gente precisa fazer um @ um usuário que seja fácil da pessoa procurar, quando também procure que seja fácil de busca do próprio algoritmo trazer o seu perfil como um dos perfis, tá? Isso também depende de conteúdo que você faça e que se torne relevante, então ele vai elevar a sua conta, né, para as buscas mais acima, tá? As primeiras buscas. Então, além disso, né, esse usuário, ele explica se ele não pode explicar assim, usuário confuso transmite improviso, tá? Improviso não gera confiança e confiança é a base da liderança. Não só, confiança é a base da autoridade e da retenção. Quando a pessoa procura
Ontem mesmo eu vou fazer um parênteses aqui para falar com vocês. Ontem eu estava buscando alguns conteúdos correlacionados ao meu nicho, ou seja, venda direta, liderança, e na parte de explorar, na parte de buscar, que é na lupinha, eu achei conteúdos meus já lá mostrando. Então, significa que eu estou produzindo conteúdos relevantes para estar no explorar, para estar sendo vista. E é isso que a gente precisa trazer também com o nosso nome. A gente precisa trazer uma fala, né, uma palavra, um nome relevante que gere confiança e autoridade, para que você possa estar nas primeiras buscas, né, ou nas primeiras respostas, perdão. E aí a gente vai para a bio, né? A bio que atrai e converte, tá? A bio tem 3 funções. Atrair a pessoa certa. Primeiro, eu falo de líderes de equipe, né? As pessoas vão vir, líder, eu sou líder, beleza. Aí depois eu falo sobre ciclo. Ciclo não é para todas as empresas, não é toda empresa de venda direta que trabalha com ciclo. Então eu já estou ali filtrando pessoas que vão ficar no meu perfil ou que vão me procurar. Justamente por quê? Porque se vem pessoas que não são conectadas, que não tem a ver com o seu negócio, você vai perder tempo gerando conversas ou inchando o seu perfil com pessoas que você não vai converter para o seu negócio. Então, o importante é que você atraia pessoas que tenham a ver com o seu negócio. Tá certo? Então, aí a gente está falando de convidar também para a ação. A bio também tem que ter essa outra parte, que é a CTA, uma CTA muito bem formulada, não pode ser genérica, tá? Clique aqui, comece abaixo, e aí aí tem que ver qual é o link que está abaixo, o que diz esse link abaixo, e aí eu vou falar também mais depois sobre isso. Estrutura simples da bio, tá? Linha 1, para quem ajuda mulheres a criar renda com venda direta. Linha 2, como ajuda, sem estoque pesado e com acompanhamento. Linha 3, autoridade diferencial, líder com time ativo e método simples. Gente, isso aqui é um exemplo, tá? A gente não precisa ser exatamente nessa ordem, mas precisa que você tenha esses elementos para que a pessoa, quando bater, saiba que você é líder Natura, que você oferece renda extra no digital e que você tem uma equipe de mais de 200 mulheres sendo impactadas ou gerando empreendedorismo, renda extra, negócios femininos, e aí a gente pode construir, tá? Isso com o perfil de análise que eu faço também, que é outro material que a gente tem. E, por último, a CTA, tá? Me chama no WhatsApp, porém o WhatsApp precisa ter ali, não só aquele WhatsApp puro e seco. Tem hoje plataformas que criam o link, você pode colocar o nome, renda no digital, ponto, tal. Comece o 2026 num ano com dinheiro, ou financeiro livre, algo que você possa criar e atrair pessoas que estejam buscando isso, que estejam buscando essa renda, que estejam buscando um trabalho sem a prisão do buscar, entregar boleto, venda em si, né, venda direta, no sentido de falar com a pessoa, ela pode vender pelas várias plataformas digitais. E voltando a dizer aqui, como eu falo até com a Carla, o WhatsApp é digital, não quer dizer que ela precisa estar estritamente ou especificamente só no Instagram, no TikTok. Às vezes a gente tem uma consultora que ela não tem habilidade para estar nessas plataformas, ou ela não tem constância, mas ela pode trabalhar nos grupos de WhatsApp, pode trabalhar o status do WhatsApp, tá? Ou ela trabalha melhor no Facebook, que ela tem mais desenvoltura, contatos, então ela também pode trabalhar por lá, tá certo? E aí é onde eu volto e digo, digital é qualquer canal
que não seja o offline, gente. Offline é o método tradicional, ou seja, a mulher vai na casa da pessoa, ou o homem, né? A gente está falando mulher, mas é porque a maioria das consultoras são mulheres, mas a gente pode também estar falando de homens que também trabalham na venda direta ou como consultor, tá? E aí, exemplo prático que a gente falou, né? Ajuda mulheres a ter renda extra com Natura e Avon, mesmo começando do zero, liderança com acompanhamento real, fale comigo. Explicação. A bio não é currículo, bio é convite, tá? É como se você estivesse falando já uma forma de convite para isso. Você diz quem é, o que você soluciona, o que a pessoa ganha em estar com você ali naquele feed, ali naquele canal. Quem lê precisa saber o próximo passo. E aí, também, o feed, ele consolida essa estrutura toda que está lá no nome, no usuário, na bio, e aí a gente vai falar do feed agora, por que ele é tão importante, e logo nos 3 primeiros posts, o que traz de tão importante manter alguns posts fixados, porque fala de você, fala do seu resultado, fala da sua autoridade, fala do negócio em si, do que a pessoa ganha estando no negócio, tá? Então, o feed que consolida a liderança. O feed responde 3 perguntas inconscientes. Essa pessoa entende do que eu falo, ela é ativa ou só posta frase pronta, tá? No sentido, quem está buscando, quem está chegando no seu feed, ela vai fazer essas 3 perguntas, né? Inconsciente. Se eu entrar nesse time, eu vou ter apoio, ou seja, se está falando de liderança, está falando de renda extra, está falando de possibilidades do digital, será que essa pessoa dá realmente apoio? E isso a gente vai mostrar onde? Lá nos depoimentos, que a gente vai ter um postzinho feito para isso, para falar de depoimento, de prova social, de como você ajuda a sua equipe, como sua equipe cresceu com você. Então, isso também faz com que a pessoa pense, não, essa pessoa tem autoridade, ela entende, ela está junto, ela faz, ela está com a gente, né? Ela está com a equipe dela, ela demonstra essa proximidade. Porque a gente sabe que tem líderes, e aí eu não estou falando para todas, nem quero falar de ninguém. A gente sabe que tem líderes que não estão tão próximas. Ela acha que cadastrou, falou dos produtos, falou da oferta, falou das promoções, falou do ciclo, acabou. Agora vai você. Anda, né? A pessoa quer que a equipe ande um pouco mais sozinha. Claro que a gente quer autonomia, mas não quer dizer que a gente precise delargar. A gente pode dar autonomia a uma autonomia conduzida, principalmente enquanto se trata do digital, tá bom? E aí vamos para seguir aqui falando sobre o feed. Tipos de conteúdos que a liderança precisa ter, tá? Conteúdo de orientação, dicas simples de venda, organização do ciclo, como começar sem medo, né? Pode ser também 3 erros que fazem a consultora desistir no primeiro ciclo. Isso são conteúdos para ter no seu feed. Não quer dizer que seja um conteúdo de início de feed. Ou seja, conteúdo fixado, ele tem que falar quem é você, qual é o negócio, o que oferece no negócio e prova social. Eu bato sempre na tecla que um feed, uma estrutura, tem que ter prova social. Hoje já se fala de que alguns elementos desses têm que estar nos destaques, mas eu ainda gosto e confio de estar nos 3 primeiros posts, tá certo? 3 erros que fazem a consultora desistir no primeiro ciclo, aí isso aí é um exemplo, tá? Que você pode colocar. Conteúdo de bastidor, né? Mostrando print de conversa, claro, ocultando o nome, resultado do time, rotina de acompanhamento. Hoje estou aqui, isso pode também estar no story, tá? Tem a parte que você pode colocar no feed, como um videozinho de 7 segundos, e aquele gancho, o quanto a minha equipe produz com o meu acompanhamento no digital. Aí tem um número, né? Ou tem um valor, e isso pode gerar mais confiança das pessoas. E, claro, a legenda precisa ter um pouco mais de estratégia e lembrar da CTA, tá? A CTA sempre deve conduzir para alguma coisa. Ou comentar, ou chamar na bio, ou falar no direct, ou convidar para cadastrar, mas, de qualquer maneira, precisa direcionar essa pessoa para algum lugar, seja para o direct, seja para a bio, seja para o WhatsApp,
Você precisa conduzir a pessoa. Michele, precisa falar o óbvio? Precisa, tá? Sem condução, sem CTA, não tem caminho, não tem orientação, tá certo? Aí a gente vai falar também exemplos mais. Hoje, acompanhei 12 consultoras no fechamento. Você pode mostrar que você acompanhou as consultoras e ajudou elas a vender. E isso pode ser um videozinho, né? Feito, como eu já disse, gente. Pense num vídeo caseiro que gera resultado. O que precisa gerar é conexão com quem está entrando. Não é simplesmente gerar um post bonito. Ele deve gerar conexão e ressoar naquela pessoa que está entrando, porque aquilo precisa bater com o que a pessoa está procurando. Conteúdo de convite indireto, tá? Mostrar método sem implorar cadastro, mostrar movimento. Aqui ninguém vende sozinha, tá? Quem lidera mostra processo, não só resultados. Você pode mostrar um vídeo com os depoimentos ou os resultados de sua equipe, e no primeiro slide, né, pode ser um carrossel, no primeiro slide você pode colocar essa frase: quem lidera não mostra só processo, não mostra processos, não só resultado. Quem lidera mostra processo, não só resultado. Perdão, desculpa aí o erro, tá? Mas eu também falaria ao contrário: quem lidera não mostra só processo, mostra resultado. Tá? Então, também dá para fazer das duas formas. Toda a narrativa está dizendo que você conduz a sua equipe, você acompanha, orienta. Então, isso também gera conexão com quem está chegando e com quem está. E outra coisa que eu falo sempre para a Carla e para outras mentoradas é que tudo que você posta no seu Instagram, você conduz, encaminha para o seu grupo que você trabalha. Coloca no seu status do WhatsApp. Para quê? Para que sua equipe, sua audiência, lá da offline, vamos dizer assim, vá para o seu Instagram. Porque você vai também educar essa pessoa, essa equipe, essa audiência que não te acompanhava lá no Instagram. E aí, o que você faz? Link. Manda o link lá para o perfil e fala: olha, essa dica fez fulana vender X. A pessoa vai ter curiosidade de clicar, porque o que gera interesse nas pessoas é o que o outro ganhou e eu também gostaria de ter. Então, você tem que sempre pensar: o que é que eu posso gerar de gatilho em uma consultora que uma pessoa teve, e por isso é tão importante a prova social, que uma pessoa teve e que a outra também gostaria de ter. Tá? E aqui agora a gente fecha, tá? Com exercício prático, eu vou falar para vocês o que vocês precisam ou deveriam fazer, né, no perfil de vocês. Peça para cada pessoa, eu estou pedindo a vocês que meu nome deixa claro o que eu faço, primeira coisa. Minha bio convida ou confunde? Meu feed parece de líder ou só de revendedora, ou só de vendedora, ou só de consultora? Então, pensa nisso. Ajusta nome, ajusta bio, tá? Próximo conteúdo, busca orientação, faz conteúdo de orientação ou bastidor. Lembrando, post que eu fiz ontem traz o comando que você pode utilizar para produzir conteúdo. Então, fique antenada. Ontem, gente, para quem assistiu essa aula depois, foi dia 26/1, tá? O post do dia 26/1 vai estar mostrando lá um comando que você coloca no GPT e consegue produzir ideias, 30 dias de ideias, não só para o feed, como para os stories, tá bom? E hoje, nossa frase aqui de encerramento é que liderança no digital não é falar alto, é ser clara, constante e confiável. E, além de tudo, a liderança que vai para o digital, ela mostra para a sua consultora que é possível. Quando você não está, quando você não faz, como sua consultora irá fazer? Então, você precisa realmente apresentar provas, exemplos. Você é a inspiração da sua equipe. Se você não vende no digital, se você não atua no digital, e volto a dizer, digital é qualquer plataforma, qualquer app que me ligue a uma pessoa bem distante, que escale, que eu não tenha acesso a essa pessoa. Como eu costumo dizer,
No WhatsApp, se a pessoa não quiser vir para o próprio digital no sentido de Instagram, no sentido de né, Facebook, no próprio WhatsApp ela pode vender para pessoas fora da sua rede de confiança, na própria cidade, mas são pessoas que ela não teria acesso ou não tem acesso comumente. Às vezes a cidade ela tem uma dimensão de quilômetros grande, então você não tem acesso a toda a cidade, mas pelos grupos de WhatsApp você pode passar a ter. E aí você pode vender tanto no digital para algumas empresas que trabalham com lojas digitais, como também vender no digital no sentido do WhatsApp e haver uma entrega por motoboy ou por marcar ou num local de comum acordo. Então, é sair desse círculo que você tem, que é somente aquelas pessoas. É o que eu costumo dizer. Quando a consultora só vende para quem ela conhece nos mesmos ciclos, ela vai falhar. Ela vai falhar. Porque nem todo momento uma cliente vai comprar. O número de pessoas que ela conhece, se ela não tiver uma loja, se não for uma pessoa que trabalhe com outros ramos, né, ou uma empreendedora maior, ela não vai vender para mais pessoas, porque ela conhece um número limitado. Ela trabalha com um número limitado. O que é que o digital favorece? Escalar, sair do círculo de confiança e trabalhar com número ilimitado. Mas existe a desconfiança de receber ou de ter calote, né? Ou vender fiado. Não precisamos mais trabalhar com isso. Quem é Natura e Avon sabe que existe o link pelo banco digital de vocês. Quem é de outra marca pode trabalhar com outras plataformas digitais que são Mercado Pago, Infinity Pay, Samap, tantas outras plataformas que também dão possibilidade de link para a pessoa pagar no cartão e parcelar quantas vezes for à vontade de quem está vendendo. Então, aqui não é justificativa para a gente não trabalhar o digital, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se não, quem quiser tirar mais dúvidas, falar alguma coisa, ou vai lá no meu PV, ou entra no grupo que eu vou postar esse conteúdo e também, se for o caso, tiro outras dúvidas de vocês correlacionadas. Quem está aqui pode, como é que se diz, aparecer para a gente tirar uma foto? Como sempre eu digo, né? Eu quero uma prova social. Lembra, gente, prova social, faz disso sua vida. Carlinha, qual é a história? Tudo é conteúdo. Tudo é prova social e tudo é conteúdo. Pois é, prova social e conteúdo, prova social e conteúdo. Você vai viver sua vida agora olhando para tudo que você vê. Ai, tô cozinhando. Menina, isso é um conteúdo. Ontem, gente, eu vou encerrar, viu, a live. Vou parar aqui a live porque eu quero contar um negócio para vocês. Vamos lá, parei a live aqui. Baixar. Ontem eu achei uma foto minha de 16 anos atrás e vou fazer um post hoje. E é um post que fala sobre consciência. Ô, Maria, peraí. Eu falei de prova social, aparece aí de novo. Sorri, eu não tirei foto. É porque eu falo demais, Carla sabe. Pronto, agora já tirei a minha fotinha. Então, ontem, gente, eu fiz um post, e isso já era para mais de meia-noite. É porque eu sou assim, né? Eu vivo no digital lá não sei que horas. E eu achei uma foto minha de 2016 e eu fui construir uma ideia de post que é muito interessante. Se vocês quiserem pensar e pegar, analise o que uma pessoa está fazendo e faça para o seu negócio, faça com o seu formato, tá? Eu vou fazer uma história falando da minha história durante 10 anos. Como eu cheguei até aqui? Por que eu estou aqui? E isso fala também de vocês. Em 2016, como é que vocês estavam? O que vocês geraram durante esses 10 anos? Isso é interessante para estar num feed de vocês. Então, pense, avalie, né?
Comente depois, veja meu post, eu vou postar agora. Só estava esperando terminar a aula, eu vou postar, já construí o textinho. É um texto denso, é um texto longo? É, porque não é para... Como é que eu vou dizer? Não é para gerar lá aquele tanto de... Não é viralizar. É para gerar realmente conexão com quem chega e quer mais entender sobre mim. Então, é isso também que vocês precisam pensar. Como é que eu estou gerando essa conexão com quem está chegando? E aí vai ser o meu post hoje dos 16 anos, apesar que eu vou fazer outros posts, mas o meu post hoje eu pensei nisso, e aí, como eu estava falando, voltando, aí aqui é só um parêntese para falar que tudo é conteúdo. Tudo. Só precisa fazer a narrativa certa. Vamos lá, Maria, pode falar, estou à disposição. Não, você envia para a gente esse print que você tirou? Tá no grupo, acabei de colocar no grupo. Ah, maravilha. Obrigada. Tá bom? Acabei de colocar no grupo. Quem achar que a foto tá mais ou menos, quiser tirar. Eu sou assim, eu pergunto logo na cara, eu sou muito assim, transparente. Vamos tirar outro, nem preparei. Então anda. Você quer tirar outra? Bora tirar outra. Fiquem prontas. Sorrindo e pronto. Pronto. Aê. Vou botar lá de novo. Eu nem vi a foto. Eu acabei não postando. Vocês acreditam que ficou lá? Peraí. Deixa eu postar essa. Deixa eu postar essa outra agora. Aí. Pronto, postei as duas agora. Viu? Então, gente, eu vou baixar essa aula, depois eu mando lá, tá? Porque qualquer coisa vocês dão uma revisada. E também o que eu fiz de escrito também vou mandar lá. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar no privado, tá certo? Beleza? Um beijão grande. Qualquer coisa, a mentoria está saindo do formato de 30 dias para 3 meses. Quem quiser, entra agora em janeiro. Se não, depois é só 3 meses. Não Gente, faço mais 30 dias. Só entre na mentoria. Obrigada, Carla. Eu fui a única do grupo que eu consegui atingir ativas no ciclo 1. E, assim, foi no finalzinho do ciclo que eu comecei a aplicar as ações da mentoria e consegui atingir. Simples. Foi Não ações... é milagre. Não, coisa simples. Viu, gente? Estou aqui à disposição. Beijão grande. É só perguntar, falar, não tem problema em responder, tá bom? Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui. Ai, voltar para a gravação.